Agora, pessoal, comentando sobre o mecanismo de ação desses fármacos agentes alquilantes, eu decidi separar aqueles três que eu falei, né? Desses dois que eu disse que algumas classificações trazem eles separadamente, né? Desses agentes alquilantes aqui. E aí eu vou explicar para vocês a lógica por trás disso. Uma delas, como vocês devem ter percebido, é a questão das vias de administração. Viu que tem disparidade? Viu que esses aqui podem por via oral, esses três. Esses aqui não pode, tem que ser por via intravenosa mesmo. Mas lembrem, a principal também é a via intravenosa aqui, né? Da ciclofosfamida e da clorambucila. Aí já trouxe essa diferença das vias de administração e agora eu vou trazer outra diferença que provavelmente justifica aquela classificação diferente, né, em grupos diferentes desses fármacos. Em algumas fontes, claro, porque tem fontes que trazem todos esses aqui no mesmo grupo dos agentes alquilantes, que é a mesma que está nos slides, entendem? Por favor, não confundam. Agora, falando da ação dos agentes alquilantes, eles são fármacos que vão atuar lá no DNA, né? Como eu já falei, né, em vídeos anteriores, que o DNA passa pelos processos de replicação, transcrição e tal. Então não é de se surpreender que alguns fármacos aqui vão ter uma ação direta sobre o DNA. Enfim, aí esses fármacos aqui, eles fazem ligações cruzadas na fita do DNA. Podem ser ligações entre cadeias, como é o caso de ligações assim, ou podem ser ligações numa mesma cadeia, tipo ligações cruzadas assim. Os fármacos sabem, digamos assim, como fazer essas ligações, porque o alvo deles é o átomo de nitrogênio número 7 das bases nitrogenadas de guanina. E com isso ele liga uma base de guanina a outra, formando essas ligações cruzadas, que vão promover, no final das contas, porque entenda, vai fazer isso em boa parte da fita, né? E aí essas ligações cruzadas vão levar à ruptura da cadeia ou até mesmo a replicação defeituosa, porque imagine, o DNA lá tenta se replicar, né, tal, e aí tá lá a cadeia cheia de ligações cruzadas atrapalhando, né, os processos lá. Inclusive atrapalha até mesmo o processo de transcrição. Aí, tudo isso aqui vai levar a falhas, né, lá nessa estrutura do DNA, que vai levar também a ativação lá dos mecanismos de reparo celular, que vai acabar induzindo, no final das contas, a apoptose, né, a morte celular programada, e aí vai destruir lá a célula. Que pode ser, no caso, uma célula neoplástica, mas também se aplica às células normais. Esse efeito aqui, se aplica às células próprias do organismo, como as células lá da medula óssea, lembra? Aí, enfim, esses três atuam dessa maneira aqui. Agora, esses aqui, gente, a cisplatina e a carboplatina, é muito, muito parecida a lógica, assim, sabe? Sinceramente, a lógica é a mesma. O que vai mudar é uma besteirinha aqui, que no caso vai ser o seguinte, porque esses aqui, eles formam ligações cruzadas no interior das fitas de DNA, tá vendo, É no interior mesmo. E o que vai mudar é que a cisplatina e a carboplatina, de modo diferente, elas formam ligações, olha só, nessa parte de fora aqui, Mas a lógica é a mesma, gente. Não muda a lógica. Aí tem esse átomo de platina, né, no meio aqui e tal. Mas percebam, são ligações cruzadas, é a mesma lógica. Mas o que muda é porque faz a ligação pelo lado de fora. Sabe por que eu estou ressaltando tanto isso, que é a mesma lógica e tal? É porque, gente, isso não vai interferir muito em termos de resposta de prova, não. Isso aqui realmente dá no mesmo. Aí por isso que eu estou ressaltando tanto que é praticamente a mesma coisa, é muito semelhante a ação. Aí percebam, da mesma maneira, podem ser ligações cruzadas intracadeia, na mesma cadeia, na mesma fita. Tá vendo, que isso aqui é uma fita, isso aqui, que vem aqui. Ou podem ser ligações entre fitas diferentes, quando elas estão bem nesse ponto de cruzamento. Aí consigo ligar uma fita, essa fita aqui, a essa outra aqui, tá vendo? Aí olha só que interessante, mas percebam, gente, que a lógica é realmente a mesma.
Por isso que tem fontes que agrupam no mesmo grupo dos agentes alquilantes e tem fontes que botam no outro grupo porque realmente tem uma diferençazinha pequena aqui, sabe? Mas enfim, é o mesmo raciocínio. Forma ligações cruzadas lá no DNA, que vai induzir a ruptura da cadeia ou até mesmo sua replicação defeituosa, que vai levar à apoptose celular, né? Morte celular programada. E aí vai destruir lá as células. Basicamente é isso.